Bom dia, Elisandra Rieger por aqui para mais um tempo com Deus, para mais um tempo onde o Senhor fala ao nosso coração, onde o Senhor nos ensina, onde nós aprendemos juntos o que o Senhor espera de nós. E ontem nós tivemos uma introdução ao que falaremos essa semana. O Senhor tem algo especial guardado para o nosso coração e nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não está nas nossas vidas somente para nos consolar, somente para nos ensinar, somente para nos dar aquela cutucadinha, ei, você está pecando, volta lá para trás. O Espírito Santo, ele quer transformar nossas vidas. O Espírito Santo quer que nós verdadeiramente fazemos uma conversão. A pessoa se converte ao Senhor Jesus, se converte ao cristianismo. E o Espírito Santo é aquele que está nos dando aquela cutucadinha assim, para que nós nos convertamos. Deve ser assim que fala. Mas Ele quer que o nosso coração volte a Jesus. Quando a gente faz uma conversão, a gente para de ir para onde nós estávamos indo e buscamos outro caminho. O Senhor é aquele que quer que nós mudemos o nosso caminho. E lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quando nós estávamos dando aula semana passada, um aluno pegou, nós demos uma tangerina para cada um. Eles descascaram e nós ensinamos que aquela tangerina era o fruto do Espírito Santo. E quando ela foi descascada, ela tinha vários gomos. E dentro desses gomos, ele separou o domínio próprio e depois todos os outros gomos, como a paz, a paciência, o amor, a alegria, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade. E ele colocou o domínio próprio sobre todos eles. E eu vou mandar essa foto para vocês aqui no grupo. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Se nós tivermos o domínio próprio, é muito mais fácil encontrar todos os outros gomos dessa tangerina, desse fruto tão delicioso que é o Espírito Santo. O domínio próprio, a gente encontra dentro da palavra um exemplo de quem não teve domínio próprio. Muitas vezes existem pessoas ao nosso redor que nos ensinam o que não fazer, porque o resultado da vida deles não foi bom. E eu quero trazer para vocês a história de Sansão, que está lá em Juízes, capítulos 14 até o 16. Lá conta toda a história dele, eu não vou ler aqui. Mas Sansão foi o homem mais forte da terra naquela época. Mas ele falhava em algo: no domínio de si mesmo, na integridade e na firmeza. Sansão, ele era totalmente dominado por suas paixões. As suas escolhas é que faziam a diferença. O que ele pensava era o que importava. Sansão tinha uma promessa para sua vida. Ele foi escolhido pelo Senhor. Ele poderia ter usado a sua força, ele poderia ter se transformado em um homem íntegro, mas ele não quis. Ele decidiu fazer o que ele queria. Ele alimentava o seu ego. Ele alimentava as suas vontades. E isso é uma pessoa que não tem domínio próprio. Quando nós não temos domínio próprio, todas as circunstâncias tomam conta de nós. A ira toma conta de nós, a tristeza toma conta de nós, a individualidade toma conta, o vitimismo toma conta de nós. Nós temos uma ambição egoísta, temos desunião, divisões, inveja, bebedeiras, glutonaria. A falta de domínio próprio na vida de Sansão fez com que ele não vivesse a promessa. Tem uma frase de Tomás de Kempis, que foi um homem de Deus, que disse assim: nenhum conflito é tão severo como o daquele que luta para dominar o eu. Nós, como cristãos, precisamos saber que o domínio próprio é uma conquista diária. Todas as pequenas vitórias que nós temos no dia a dia
preparam as grandes vitórias que teremos amanhã. Nós precisamos entender que o domínio próprio é uma das virtudes que o fruto do Espírito espera de nós. O autocontrole é o desafio que nós temos cada dia. Não importa o nível de maturidade que nós temos, mas é uma batalha que vai durar até o dia do arrebatamento da igreja, até que Jesus volte, ou da partida de cada um à morte, para que esteja com o Senhor. Que a nossa natureza humana, ela é pecadora. O que o nosso corpo quer, o nosso espírito não deveria. Lá em Gálatas 5,17 diz, o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Quando nós vamos pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos, nós erramos, nós pecamos e nós nos deleitamos no pecado, na iniquidade. Nós vivemos a iniquidade quando nós não temos mais noção do que é certo, do que é errado, quando o nosso coração não se arrepende mais, quando nós vivemos aquela vida triste, aquela vida de pecado, aquela vida de sujeira, sem ao menos nos darmos conta. O Senhor hoje está nos ensinando, ei querido, ei querida, tenha domínio próprio, domine as suas emoções, domine as suas vontades. Nós não podemos nos deleitar no pecado, nós precisamos ser livres para o Senhor, nós precisamos viver uma vida da qual Ele deseja, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável e nos leva à liberdade. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que inicia comendo pouco, mas começa a se deliciar com aquelas delícias e começa a cada dia querer mais, a cada dia querer mais, a cada dia querer mais e perde o controle. Essa pessoa é glutona. Essa pessoa não consegue controlar o seu apetite e precisa se libertar, porque vira escravo da comida. Nós não devemos ser escravos de ninguém. Nós devemos sim olhar para o nosso Deus e falar, Senhor, eu não consigo sozinha, sozinho, mas eu consigo com a Tua presença na minha vida. Por isso é vital a prática do jejum. O jejum é algo que nos retira da prisão, da comida, da bebida. O jejum é aquele que nos fortalece. Muito pelo contrário, nós pensamos que quando o nosso corpo está cheio de comida, cheio de bebida, nós somos fortes. E o contrário, o nosso espírito passa a ser fraco, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Sansão foi um homem que nos ensina. Ele era forte, ele foi escolhido, foi separado por Deus. Nós também fomos escolhidos e separados por Deus. Ele sabia quem ele era, porém ele era extremamente insensato. Ele era escravo das suas paixões e não dominava a si mesmo. Com a sua força, ele estrangulava leões, ele lutava com ursos, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora me diga, adiantava alguém ser tão forte se não tinha sensatez, se não dominava o seu próprio corpo, a sua própria mentalidade? Hoje eu quero te convidar a mudar a sua mentalidade. Eu quero convidar você a entrar nesse lugar de oração e dizer, Senhor, me liberta, me tira desse lugar, eu preciso me dominar. Eu preciso entrar neste lugar de graça, de poder e de unção, sabendo que Tu é aquele que faz infinitamente mais. Tu é aquele que me guarda, Tu é aquele que está comigo. Me ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos andar com o Senhor, sabendo que Ele é que precisa nos encher da Sua presença, porque sozinhos não conseguiremos. Amém, queridos? Que o Senhor possa estar conosco nesse tempo, sabendo que nós podemos sim, com a força que há no Espírito Santo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome, declarando que Tu é bom, que o Teu amor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas hoje nós queremos pedir em especial, Pai, pelo nosso domínio próprio. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor, quando temos ira, quando temos vontade de gritar, quando temos vontade de esbravejar, quando temos vontade de brigar, Senhor. Tira isso de nós. Quando temos vontade de comer demais, de beber demais, Senhor.
Quando estamos afundados dentro da nossa ira ou dentro do nosso vitimismo, Senhor, nos tira desses lugares de prisões. Pai, que nós possamos ser livres, que nós possamos, Senhor Jesus, ter o domínio próprio sobre a nossa mente, para que a nossa vida seja transformada, para que nós consigamos fazer uma conversão verdadeira e genuína diretamente para os braços do Pai, que é o único lugar seguro e poderoso que podemos estar. Nos capacita, Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bondade e a Tua fidelidade. Em nome de Jesus, receba no Senhor, em Suas mãos, recebe esse pedido e faça com que nós possamos sentir a Tua presença e a força que vem diretamente do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém.